Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro nessa sexta-feira. Todos sabem que nós nos encontramos para estudar assuntos místicos. A primeira obra que escolhemos foi Os Sete Vales, de Bahá'u'lláh. Nós já estudamos alguns vales e hoje a nossa querida amiga Angélica estará apresentando e fazendo a reflexão de dois vales, o do contentamento e da admiração. Aqui. É uma breve introdução baseada no livro 1 do seu Adib, né? Revelação de Bahá'u'lláh. Então, como vocês sabem, nós trilhamos o Vale da Unidade, né? Que foi apresentado por Vanessa. E tendo alcançado esta elevada posição de desapego do mundo, o caminhante torna-se independente de todas as coisas criadas e adentra o vale do contentamento. Embora exteriormente possa ser pobre, interiormente está dotado de riqueza e de poder, provenientes do mundo do espírito. A história da fé registra muitos episódios comoventes das vidas dos primeiros crentes, os quais usufruíam de elevada posição na sociedade e desfrutavam riquezas e luxo. Mas, ao abraçarem a fé, foram destituídos de suas posses e perderam o prestígio que tinham através dos inimigos da causa. A felicidade é um dos atributos do verdadeiro Cristo, mas esta felicidade não pode ser alcançada através de uma vida fundamentada nas atrações e nos prazeres deste mundo. A vida de Abdu'l-Bahá, o exemplo perfeito dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, destaca-se como um exemplo brilhante do que é a verdadeira felicidade. Todos nós sabemos que Abdu'l-Bahá passou 40 anos preso com o seu pai, né, Bahá'u'lláh, e ele estava sempre feliz, ele estava sempre alegre, e ele sempre trazia alegria e felicidade para os seus companheiros, né? Mas, embora no sofrimento, né, na prisão, aí quando ele saiu da prisão, ele diz a frase que eu achei assim, importante para dizer para vocês, compartilhar com vocês, liberdade não é uma questão de lugar, mas de condição. Eu era feliz naquela prisão, pois aqueles dias eram passados no caminho do serviço. Quando a pessoa é libertada da prisão do ego, é a verdadeira libertação, é a verdadeira liberdade, pois o ego é a maior prisão. Agora, a palavra angélica, né, que vai nos ajudar a trilhar o caminho do contentamento. Obrigada, Mary, por essa introdução. E nesse vale, ele sente as brisas do contentamento divino a soprar do plano do espírito. Ele queima os véus da penúria e com os olhos interiores e exteriores vê dentro e fora de todas as coisas. Ou seja, quando o peregrino, estando no vale do contentamento e queimou os véus dos seus olhos, ele agora pode ver tanto interna como externamente, ou seja, ele pode ver não só nossa figura externa, mas o que jaz de mais bonito no nosso coração. E aí vem uma citação do Alcorão que diz: Deus a cada um compensará com sua abundância. Ou seja, Deus nos dará, conforme, né, o julgamento dele, uma compensação em abundância. Da tristeza, ele se volve ao êxtase, da angústia ao júbilo. Seu pesar e lamentos cedem lugar ao deleite e ao enlevo.
Então, ele, nesse vale, ele está nessa dualidade, né? Da tristeza para o êxtase, da angústia ao júbilo, do pesar e lamento cedem lugar ao deleite e ao enlevo. Embora, aparentemente, os peregrinos deste vale habitem no pó, no entanto, interiormente, acham-se entronizados nas alturas da significação mística. Então, apesar do peregrino estar, né, no mundo do pó, na terra, a alma dele está no plano espiritual. Alimentam-se das infindáveis graças dos significados interiores e sorvem os delicados vinhos do espírito. A língua falha ao tentar descrever esses três vales e as palavras são inadequadas. Esses três vales que se refere aqui é o vale do contentamento, que nós estamos estudando agora, o próximo é o vale da admiração e o último é o vale da verdadeira pobreza e da inexistência absoluta. A pena não escreve nessa região. A tinta deixa apenas o borrifo. Nesses planos, o roxinol do coração tem outras canções e outros segredos que comovem o coração e fazem a alma clamar. Mas esse mistério de sentido interior só pode ser sussurrado de coração a coração, confiado apenas de peito a peito. Quando, por exemplo, quando levamos a mensagem de Bahá'u'lláh, nós temos de falar de coração a coração, para que a verdade, né, da mensagem do nosso bem-amado toque no coração das pessoas. Aí agora vem uma citação do Alcorão, de Rumi, que fala: só o coração ao coração pode falar do êxtase dos sábios místicos. Mensageiro algum o pode transmitir, epístola alguma o comporta. Sobre muitos assuntos, guardo silêncio por incapacidade, pois palavras minhas não os poderiam relatar, nem expressão qualquer lhes guardar fidelidade. Ó amigo, enquanto não entrardes no jardim desses mistérios, jamais teus lábios haverão de tocar o imperecível desse vale, que é o vale do contentamento. E se tu o provares, protegerás teus olhos de tudo mais e sorverás o vinho do contentamento. Livrar-te-ás de todas as outras coisas, unir-te-ás a ele e sacrificarás tua vida em sua vereda e abandonarás tua alma. Todavia, não há outro nessa região a quem tenhas de esquecer. Aí vem a citação de Ali, o genro de Maomé, no Alcorão, que fala: havia Deus e nada havia além dele. Pois quem viaja nesse plano testemunha em tudo a beleza do amigo. Até no fogo vê a face do bem-amado. Percebe na ilusão o segredo da realidade e lê nos atributos o enigma da essência. Pois ele já queimou os véus com seus suspiros e penetrou os invólucros com o só olhar. Com visão penetrante, contempla ele a nova criação. Com o coração lúcido, abarca a verdade sutis. Então, ele fala aqui que ele já queimou os véus com os suspiros, né, e penetrou os invólucros, que é um lacre. A gente pode lembrar, antigamente, reis, né, e pessoas poderosas tinham um anel ou um carimbo com brasão, né? Então, ele mandava uma carta, uma epístola para uma outra pessoa e era lacrada, era com a cera, derretia a cera e com o carimbo ou o anel, né, da sua clã, ele fechava aquela carta e só quando acontece isso, né, que fala que ele já queimou os véus com seu suspiro e penetrou os invólucros, ou seja, ele quebrou o lacre. E aí o que aconteceu quando isso acontece? Com só olhar.
Com visão penetrante, ele contempla a nova criação. Com coração lúcido, abarca verdades sutis. Isso é atestado adequadamente, aí vem uma citação do 31º sura do Alcorão, referente a Luqman, que nós vamos ver no Vale da Admiração, que fala: e fizemos aguda tua visão neste dia. Após viajar dos planos do puro contentamento, o peregrino alcança o Vale da Admiração. Mary, você poderia, por favor, nos fazer a introdução do Vale da Admiração, por favor? O microfone está fechado, Mary. E tendo alcançado o contentamento, o viajante atinge o Vale da Admiração e se acha atônito ante a formosura do Todo-Glorioso. Igual a uma pessoa que, mergulhando no oceano, subitamente torna-se consciente da enormidade de seu tamanho e de sua inconcebível profundidade, o peregrino neste vale contempla a vastidão da criação e seu alcance infinito. Com visão desanuviada e claro entendimento, ele agora descobre os mistérios interiores da revelação de Deus e é levado de um mistério a milhares de outros. A todo momento, se lhe apresenta um mundo admirável, uma nova criação, e ele passa de maravilha a maravilha, estupefato ante as obras do Senhor da unidade. Obrigada, Mary. E é sacudido nos oceanos da grandeza, e a todo instante sua admiração cresce. Ora, a aparência de riqueza se lhe afigura como a própria pobreza, e a essência da liberdade como pura dependência. Ora se acha atônito ante a formosura do Todo-Glorioso, ora sua própria vida o deprime. Quantas foram as árvores místicas desarraigadas por esse ciclone de admiração, quantas almas por ele exaustas, pois nesse vale o peregrino é lançado em confusão. Mas aos olhos de quem as atingiu, tais maravilhas são estimadas e benquistas. A todo momento se lhe apresenta um mundo admirável, uma nova criação. E ele passa de espanto em espanto, estupefato ante as obras do Senhor da unicidade. Em verdade, ó irmão, se ponderarmos sobre cada uma das coisas criadas, haveremos de testemunhar miríades de sabedorias perfeitas e aprender miríades de verdades novas e maravilhosas. Um dos fenômenos criados é o sonho. Vê quantos segredos nele se acham depositados, quantas sabedorias entesouradas e quantos mundos ocultos. Observa, estás adormecido numa morada cujas portas estão trancadas, mas de súbito te encontras numa cidade longínqua, onde entras sem mover os pés ou fatigar o corpo. Vês sem fazer uso dos teus olhos, e sem esforço dos ouvidos, ouves, e sem língua falas. E talvez presencies no mundo exterior 10 anos depois as mesmíssimas coisas que sonhaste nesta noite. Isso me faz lembrar o fenômeno do déjà vu, de você ter a sensação de que já viveu aquele momento, aquela situação. Ora, há muitas sabedorias que ponderar no sono, as quais ninguém pode compreender em seus elementos verdadeiros, a não ser os seres deste vale, que é o vale da admiração, né? Primeiro, o que é esse mundo onde, sem olhos, ouvidos, mãos ou língua, o homem desempenha a função de cada um deles? Segundo, como é que vês hoje, no mundo exterior, a realização de um sono
que previste no mundo do sono há uns 10 anos passados, deves considerar a diferença entre esses dois mundos e os mistérios por ele encerrados, a fim de que possas atingir as confirmações divinas e as descobertas celestiais e entrar nas regiões da santidade. Então, no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, na página 101, Bahá'u'lláh fala o seguinte: quanto à tua pergunta sobre os mundos de Deus, sabes tu, em verdade, que o mundo de Deus são incontáveis em seu número e infinitos em seu âmbito. Ninguém os pode avaliar ou compreender, salvo Deus, o onisciente, a suma sabedoria. Considera teu estado enquanto adormecido. Verdadeiramente digo, este fenômeno é o mais misterioso dos sinais de Deus entre os homens. Fossem eles ponderá-los em seus corações. Vês como a coisa que viste em teu sonho se realizar plenamente após um tempo considerável. E se o mundo em que te encontraste em teu sonho tivesse sido idêntico ao mundo em que vives, o ocorrido nesse sonho haveria necessariamente se realizado neste mundo no mesmo momento. Se assim fosse, tu mesmo terias dado testemunho disto. Não sendo o caso, entretanto, segue-se forçosamente ser o mundo em que vives diferente e separado daquele que experimentaste em teu sonho. Este último mundo não tem princípio nem fim. Seria verdade se fosses arguir que esse mesmo mundo, segundo o decreto de Deus, o Todo-Glorioso e Onisciente, esteja dentro do teu próprio ser, envolvido dentro de ti. Seria verdade, outro sim, manter que teu espírito, havendo transcendido as limitações do sono e se despido de toda a ligação terrena, tivesse sido levado a atravessar, segundo o ato de Deus, um reino que jaz oculto na mais íntima realidade deste mundo. Em verdade digo, a criação de Deus abrange mundos além desse mundo e criaturas distintas dessas criaturas. Em cada um desses mundos, ele tem ordenado coisas que ninguém pode prescrutar, senão ele próprio, o prescrutador de tudo, o onisciente. Tu deves meditar sobre aquilo que nós te revelamos, a fim de que possas descobrir o desígnio de Deus, teu Senhor e o Senhor de todos os mundos. Nestas palavras, os mistérios da sabedoria divina foram entesourados. Abstemos-nos de nos estender sobre este tema por causa da tristeza que nos envolveu em consequência das ações dos que foram criados mediante nossas palavras, se sois dos que querem escutar a nossa voz. Está aqui no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, página 101, falando sobre o sonho. Então, continuando, fala-se que Deus, o excelso, depositou nos homens esses sinais, os sinais dos sonhos, para que os filósofos não negassem os mistérios da vida do além, nem tivessem em pouca conta aquilo que lhes foi prometido, pois alguns se apoiam no raciocínio e negam tudo o que a razão não compreende. Entretanto, mentes fracas jamais compreenderão os temas que acabamos de relatar, pois só a inteligência suprema divina os pode compreender. Agora vem a citação, de Rumi, no Corão, que fala: como pode o frágil raciocínio abarcar o Corão, ou a aranha prender uma fênix em sua teia? Imaginar como que pode, o nosso frágil mente abarcar toda a grandeza do Alcorão é como tentar prender uma fênix, numa teia. É impossível. Então, todos esses estados hão de ser presenciados no vale da admiração. E quem nele viaja busca sempre mais, e a todo momento
e não se fatiga. Assim, o Senhor do primeiro e do último, ao expor os graus da contemplação e ao expressar sua admiração, disse: Ó Senhor, aumenta meu assombro diante de ti. Outro sim, medita sobre a perfeição da criação do homem e como todos esses planos e estados nele se encerram e ocultam. E aí, seguinte, vem outra referência do Alcorão, que fala o seguinte: consideras a ti próprio apenas um ser insignificante quando o universo está em ti guardado plenamente? É uma referência do Alcorão falando sobre o rio chamado Rio Turgistão ou Jairum. Então, esse rio é muito extenso, muito profundo, e as pessoas não só conseguem ver a superfície. Então, é como se a nossa mente, né, nós nos consideramos tão insignificante, mas, na verdade, só Deus sabe as joias inapreciáveis que existem em cada coração humano, né? Devemos, pois, nos esforçar por destruir a condição animal, até que se torne claro o que significa humanidade. Assim também, Luqman, que era um filósofo muito famoso, né, na época de Maomé, que bebeu do manancial da sabedoria e provou as águas da mercê, ao demonstrar ao filho Natã os planos da ressurreição e da morte, apresentou o sonho como evidência e exemplo. Relatamos isso aqui para que, através deste servo efêmero, permaneça uma recordação daquele jovem da escola da unicidade divina, daquele ancião na arte da instrução e do absoluto. Disse ele: ó filho, se podes deixar de dormir, poderás então deixar de morrer. E se conseguirdes não acordar após o sono, conseguirás também não ressuscitar após a morte. Então, Luqman tentou mostrar ao filho através, né, que o sonho é mostrado como exemplo da relação entre o mundo físico e o espírito, né? O espírito não dorme, não morre. O corpo dorme e um dia morrerá. Mas se não tivermos consciência desse despertar de que é a vida após a morte do nosso corpo, não seremos capazes de progredir por todos os mundos de Deus sem ajuda. Ó amigo, o coração é a morada de mistérios eternos. Não faça lar de fantasias fugazes. Não dissipes o tesouro da tua vida preciosa com as ocupações deste mundo efêmero. Tu vens do mundo da santidade. Não te prendas à terra o teu coração. És habitante da corte da proximidade. Não escolhas o pó para a tua pátria. Então, Bahá'u'lláh está aqui, né, nos advertindo que nós viemos, né, viemos de Deus e para Ele voltaremos para não nos prendermos, né, às coisas da terra, né? Que não escolha a terra como a nossa pátria. Ah, eu sou americano, sou brasileiro, sou francês. Não. Nós temos que escolher o mundo divino para a nossa habitação. Em suma, é interminável a descrição dessas etapas, mas por causa das injúrias que os povos da terra lhe infligiram, este servo não se acha disposto a continuar. E aí vem outra citação de Rumi, que é o maior de todos os sufis da Pérsia, né? Resta ainda inacabado o relato na mão, mas falta-me ânimo, imploro, pois, perdão. Apenas geme, a tinta derrama lágrimas. E o rio, que é o rio do Turgistão, que eu expliquei acima, o rio do coração, move-se em ondas de sangue. Coisa alguma nos pode suceder, senão aquilo que Deus nos destinou. Haja paz sobre aquele que segue no caminho certo. São palavras de Maomé. E após ter ascendido aos altos picos da admiração, o peregrino alcança
o vale da verdadeira inexistência, da pobreza e da inexistência absoluta, que vamos estudar no nosso próximo encontro. Obrigada por me escutar. Obrigada, querida Angélica, por compartilhar 2 vales tão lindos. Obrigada, Maria Lúcia, por também, né, compartilhar a introdução, para que a gente possa entender melhor. É realmente um livro muito profundo, de milhares de significados. E agora a gente abre para comentários e perguntas. Quem quiser, só abrir então seu microfone. Oi, Bia, seja bem-vinda, querida. Oi, Bia. A Você Bia, está sem som. a Bia, embora o microfone dela esteja aparecendo aberto, não estamos te ouvindo. Não, ainda. Alguma coisa está conflitando com o microfone. Assim, Angélica, Maria Lúcia, qual seria então a percepção de vocês? Se pudesse resumir assim, o que seria cada um desses vales? Teria como? Olha, Angélica apresentou, explicando, né? Fez uma análise, foi muito bom, Angélica. Nós agradecemos a você. Os 7 vales, né, que Bahá'u'lláh revelou, em resposta a uma carta, né, de um juiz sufi que conheceu Bahá'u'lláh no Fulamanier, né, nas montanhas do Kurdistão, quando Bahá'u'lláh se ausentou. Ele escreveu uma carta a Bahá'u'lláh pedindo para Bahá'u'lláh esclarecer, né, algumas passagens dos 7 vales que já tinha sido escrita há muitos anos, né, passados por um poeta chamado Attar, né, e esse poeta escreveu os 7 vales numa linguagem mística, né, dos sufis, né? Os sufis é uma doutrina do Islã, né? Como uma seita, né? Como uma seita do Islã. Eles seguem o Islã, mas têm suas próprias interpretações das escrituras, né? Então, esse juiz escreve a Bahá'u'lláh pedindo para Bahá'u'lláh esclarecer alguns mistérios dos 7 vales. E Bahá'u'lláh revela os 7 vales. Né? E a gente percebe no decorrer dos 7 vales que Bahá'u'lláh ele não muda, né, a linguagem sufi, mística, né? Tem muitos versos de Rumi, que é um poeta conhecido do século XII, se eu não me engano. E Bahá'u'lláh mantém a interpretação sufi, né? Mas ele revela, né? Ele revela a vinda do manifestante, né? Ele revela não de maneira clara, né? Nós vamos ver isso no último vale, né? Que Bahá'u'lláh ele mostra, né? Ao juiz e quase diz: eu sou o manifestante, né, de Deus para essa época. Mas ele não diz claramente, mas deixa nas entrelinhas. Então, ao mesmo tempo que ele segue a linguagem sufi, né, mística, ele revela, né, ele revela a sua posição,
de uma maneira velada, de acordo com o meu entendimento. E, assim, achei maravilhosos esses vales do contentamento e da admiração, que vem seguindo mesmo, né, a mesma forma do vale da unidade, do vale do amor, do vale da busca, que é, né, é o desprendimento total desse mundo em busca do nosso bem-amado. Então, Deus nos criou com o ego, né? Porque seria muito fácil se a gente fosse criado sem ego, né? Aí, qual seria o nosso esforço, o nosso mérito de se aproximar, de passar por esses estágios da alma em direção ao bem-amado? Qual seria, né? Então, o ego está sempre nos puxando para baixo, né? E aí, essas passagens dos 7 vales mostram que é uma luta constante, né? Ao mesmo tempo que, né, vive no mundo, claro, no mundo existencial, mas a alma busca o seu bem-amado. Na verdade, a gente nunca vai chegar a Deus. Deus é incognoscível na sua essência e não temos, nem os manifestantes chegam ao mundo de Deus. Mas essa busca é do manifestante, é de Bahá'u'lláh, essa busca dos 7 vales. Só que eles não sabem isso tudo, né? Eles não sabem, mas nós sabemos. Então, quando a gente lê, estuda os 7 vales, a gente vê que é o caminho da nossa alma em direção a Bahá'u'lláh, né? Aí eu fico emocionada, meu coração bate mais forte quando eu falo isso. Agora deixo para vocês falarem, tá? Olha, depois de tudo que a Maria Lúcia falou, não tenho mais nada a acrescentar, porque para mim ela resumiu exatamente, pelo menos a sensação que eu tenho em relação aos 7 vales, né? Isso mesmo. Eu achei aqui um pequeno resumo, né, do que seria o Vale do Contentamento. Posso ler? Vocês gostariam só de ouvir? Claro. Sim, sim. Fala assim: e no Vale do Contentamento, alcançamos um estado de desprendimento e serenidade. Somos capazes de esquecer de nós mesmos. E a nossa maior necessidade agora passa a ser servir a Deus. Apesar de andarmos e vivermos na Terra, estamos realmente vivendo no mundo espiritual. Não há palavras que possam expressar esse estágio de desenvolvimento. Adquirimos cada vez mais conhecimento nos mistérios interiores e dedicamos nossas vidas, almas e mentes a servir ao nosso bem-amado. Contentes no conhecimento de que somos reflexo e de que tudo é de Deus, né? Nossos atos e ações inspiram outras pessoas, à medida que percebemos a irrealidade desse mundo visível em relação ao mundo espiritual. Sabemos que as virtudes humanas, assim como todas as virtudes do universo, são motivadas pelo Espírito de Deus. Depois de chegar a esse estágio de entendimento, viajamos para o Vale da Admiração. Aí, no Vale da Admiração, ele resumiu assim. Isso eu estou pegando daquele material que eu falei para vocês, lembram dos outros encontros? Que é um guia para estudar os 7 vales, né? Em inglês. Aí ele fala assim: Vale das Maravilhas, ou Vale da Admiração. Nesse vale, que está além do limitado, e isso significa que as palavras limitadas não podem realmente expressá-lo.
estamos perplexos com a complexidade da criação. Entendemos o que é a verdadeira liberdade e o que é a verdadeira riqueza. Sentimos que nossas próprias vidas são tão indignas em comparação com o que nossa nova consciência criou. Refletimos sobre todas as coisas criadas e encontramos cada vez mais novos conhecimentos sobre a unidade, os mundos e o amor de Deus. Esse vale, lendo esse parágrafo, eu me emociono quando o Sr. Razi contou para mim uma história de um Marte, que vocês sabem, né, que teve uma época que a fé foi muito perseguida, mais de 20 mil babis foram, além de mortos, executados da forma mais cruel que existia na época, e a ordem para aquele tempo era que os Baha'is aprendessem a montar cavalos e curarem espadas, né? Hoje a Casa Universal de Justiça diz que a ordem é a gente servir, mas durante aquela época heróica da fé, o Sr. Razi contou uma história, toda vez que eu lembro dessa história eu me emociono, que foi que uma mãe estava em casa, mãe de um babi, e o filho dela tinha sido sequestrado, capturado lá, enfim, e foi morto, executado, metralhado, claro, depois de ser torturado, enfim, aqueles absurdos que a gente sabe. E aí um dia ela estava na casa dela e pegaram a cabeça do filho dela e jogaram no jardim, né, da casa dela. E ela pegou a cabeça do filho e levou lá para o guarda. E eles ficavam rindo, né? Ficavam lá rindo. E aí ela foi lá com a cabeça no filho da mãe e falou assim: vocês pensam que vocês estão me atingindo, algo assim, me mandando a cabeça do meu filho? Ela fala: não foi a bala que foi contra o peito do meu filho, foi o peito do meu filho que foi contra aquela bala, né? Então eu acho que esse parágrafo que eu li fala que a verdadeira vida é a espiritual, que nós estamos aqui, que está tendo até fogos, acho que, né, Maria Lúcia, aí estão comemorando o nosso encontro aqui. É jogo, sabe que é jogo. No condomínio, aí aqui no condomínio que eu moro, aí quando faz um gol, solta um foguete. E a gente aqui fica feliz de ter encontro de 7 vales, né? Pois é, para você ver. Pois diferença, né? Então nós estamos aqui amando mesmo do nosso bem-amado, né? Então acho que nesse vale, no Vale da Unidade, que fala que a gente tem que ser humilde, e desfazer de todo o conhecimento, para entrar um novo conhecimento. Lembra da história lá da chuva, né? Da gotinha de chuva, que ela vem toda formosa, se achando linda, e vem da nuvem para a terra, até que ela vê o oceano, e ela fala: e quem eu sou, né? Se o oceano é isso, quem eu sou? E aí ela, com a humildade, o oceano aceita aquela gota e pega a gota, e uma ostra engole a gota e faz da gota uma pérola. Então eu acho que primeiro a gente tem que ser bastante humilde, se desprender de todo o conhecimento, para a gente então fazer o que quer que Bahá'u'lláh queira que a gente faça, a gente deixa, né, fazer, se moldar. E aí eu acho que no Vale das Maravilhas a gente começa, da admiração, a gente percebe a grandeza da nossa natureza espiritual, se a gente souber, né, trabalhar, usá-la, usar nossos poderes que vêm de Deus, os nossos talentos maravilhosos que vêm de Deus, né? Então, acho que quanto mais a gente exerce isso, mais a gente faz, mais significados para a gente se tornam claros,
né? E é como fala lá, né? É algo que é coração, coração, não é algo que a gente consegue expressar com palavras, é Deus falando com a gente no nosso coração, né? Por isso, quando a gente vai ensinar, a gente nunca pode ensinar sozinho, a gente sempre tem que ensinar levando o Barral lá junto com a gente, que é ele que faz o trabalho de, enfim, abrir aquela porta, porque ele diz que de tudo nesse mundo, a única coisa que pertence a Deus são o coração dos homens. Então, a gente só tem que chegar perto e deixar que ele faça, né, um trabalho. Bia, acho que o seu microfone agora tá bom, não? Ah, não. Tá aberto, mas não tá saindo som. A Bia está fazendo linguagem de sinais já. Ela já evoluiu, está muito mais evoluída que a gente. A gente está em Libras. Ai, ai. Maria Lúcia, você tem que abrir o microfone. Você está falando em Libras também? Eu não. Eu queria aprender, porque eu não tenho audição, eu perdi minha audição, né? Então, ela está aí fazendo sinais de Libra, né? Eu só sei assim, ó, que é o coração. Tanto que eu amo estar aqui, ó, com vocês. Ela também está fazendo, olha lá. Ó. Né? Tem outro tipo que é assim, né? Assim é mais bonitinho, eu acho. Tá bom, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa que não seja em Libras? Ai, ai. Se não, então vamos encerrar. Lembrando que, Angélica, fale aí que a próxima semana a gente não tem, porque temos Nauruz e festa de 9 dias, não é isso? Exato. Então, semana que vem nós não teremos, que seria dia 22, porque dia 19, né, vai ser a comemoração do Nauruz, dia 22 aqui tem reunião de assembleia, faz 9 dias, então não tem como a gente continuar esse estudo. Então, nós voltaremos dia 29, com o Vale da Verdadeira Pobreza e da Inexistência Absoluta, com Maria Lúcia. Muito obrigada, queridos. O Dalmo, acho que levantou a mão. Só abre o microfone, querido. Não, eu estava batendo palma, achava que era palminhas aqui. High five, high five, entendi. Mas muito bom, obrigado. Então, tá, queridos. Olha, uma ótima noite, um bom descanso. Olha lá, Parvaneta, que firme! Olá, Rafa, boa noite! Olá, boa noite! Agora a gente te viu, né? Aqui, internet, Oraco. Que bom que você entrou e apareceu. Muito bom te ver. Obrigada. Eu também, foi um prazer ver todo mundo. Muito obrigada, gente, pela presença. Vanessa, é da onde? De onde você fala? Eu sou Tangarão de Serra, Mato Grosso. Mato Grosso. Mas esse sotaque é de onde? De iraniano, Pérsia. Da Pérsia, tá certo. Bem-vinda mesmo. Então, olha, lembrando, então, só no dia 29, né, Angélica, que nós teremos... dia 29, teremos a continuação, né, com o último vale, que é a verdadeira pobreza e da inexistência absoluta. Certo. E depois, gente, que eu editar aqui, a gente manda o link para vocês compartilharem com amigos, verem de novo... Enfim, a gente vai se falando, tá? Um beijo grande a todos. Beijo. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Que bom que você veio. Até dia 29, não esqueça, vou avisar. Dia 29. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Olá, rapaz. Olá, rapaz.
A nossa comemoração, nós Sim. fomos convidados a fazer numa sinagoga. Olha que Ah, interessante. que legal. Legal. Olha aí. Eu nem posso falar É na porque Flórida, né? foi inesperado, entendeu? Ah, Mas que bonito. a única coisa que eles pediram é que a gente não levasse carne, entendeu? Sim. Aí a gente falou, não, não tem problema nenhum. E a gente não A quer gente ser. come a carne em casa. Na É, sinagoga, não. Né? se puder, né? Aí ele, não, É. peixe é bem-vindo e tal, não sei o que lá. Não se preocupe. Né? O nosso Olha que mundo bonito, né? Que agora já Pois tem é. Nauru sendo comemorado interreligioso, né? é a segunda vez aqui, Interfaith, né? porque nós Maravilha. a eles e eles foram. Agora Aham. eles nos convidaram, Que maravilha, parabéns. né? Na paz, movimento Na da paz. paz. Gente. Na paz, tá bom? Então, gente, Deus. Um beijo grande, coração. Beijo. Alá, tchau. Boa noite. Tchau, Boa pessoal. noite. Sejam muito abençoados. Outra terça-feira eu levo a encomenda aí da sede regional, viu? amo vocês. Amo vocês. Isso. Tchau. Amo vocês. Tchau. Tchau lá, rapaz. Muito obrigada, queridos. De nada, obrigada a você. Então, acho que não posso ter. Calma.